Agora você está ao vivo. Legal, estamos ao vivo. Boa noite. Vão entrando. Aproveita que você já está aqui e avisa lá para os teus colegas. Clica no aviãozinho aqui embaixo e manda lá para os teus colegas, para os parentes, porque hoje é um bate-papo super legal que nós vamos ter. Nós vamos falar sobre, olha só, autoaceitação. É algo interessantíssimo. Você aceita você mesmo? Vamos falar sobre isso, né? E a importância disso na produção de mudanças na nossa vida, tá? E hoje nós temos uma convidada que é fera no assunto. Nós vamos falar com a Márcia, né? Que ela tem uma experiência e tanto dentro do que a gente entende por terapia racional emotiva comportamental, que é uma abordagem da TCC que eu também gosto muito, né? Sou um grande estudioso e apaixonado, e aí nós vamos ter esse bate-papo com ela já já, tá bom? E por falar nisso, deixa eu calcular aqui o tempo, né? Porque o Instagram ele não perdoa. Gabi, eu vou acenar para você. E aí o Instagram não perdoa. Bateu os 60 minutos, ele tira a gente do ar. Tá joia? Então vou esperar o pessoal entrar e já estou avisando. Que nós vamos falar sobre autoaceitação. Então, como um instrumento de mudança. Como já dizia Carl Rogers, quando eu aceito quem eu sou, então eu posso mudar. Eu tenho condições de mudar. Vamos debater isso aí, tá? Olha a Flávia. Flávia, obrigada pela tua presença. Segura aí um instantinho. Sueli Almeida, olha, esse sobrenome é familiar, hein? Segura aí um instantinho que eu estou aguardando só a nossa convidada chegar para poder a gente começar a nossa troca de ideias, o nosso bate-papo de hoje. Tá? Olha aí, ela está aí. Então já vou chamar para a gente debater esse papo. Vamos lá. Olha a Márcia entrando no ar. Foi. Tá joia? Tudo certinho, tá me vendo? Tô te vendo bem, ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem, me vendo bem? Tô te ouvindo bem e eu não tô me vendo, mas se você tá me vendo, tá tudo certo. Ah, não, eu tô te vendo, eu tô te vendo. Se você quiser, você pode sair e entrar de novo. Mas se não, Eu, como de é que repente, a internet daqui a pouco carrega. daqui a Deixa pouco. eu tentar. Tá. Beleza, você que manda, vamos com calma, que nós temos tempo. Eu vou esperando Não, também a. Oi? pronto. É bom que eu não fico olhando pra mim, fico olhando pra E você. um grande problema que eu tenho observado das lives é que a gente acaba se apaixonando pela gente mesma. Então, ao invés da gente se conectar com a pessoa olhando para a câmera, a gente fica olhando para a gente, né? Resolvido o problema pra mim. Legal. Mas então, Márcio, nós estava aqui falando um pouco sobre você, né, sobre a trek, que é um palavrão na verdade, então a gente carinhosamente chama de trek, né, mas que é uma vertente da psicologia que a gente gosta muito, que eu trabalho na clínica e você também, e que vai nos ajudar a tecer algumas ideias sobre a autoaceitação e a importância dela no processo de mudança. Né? E Uhum. aí, claro, eu vou deixar você super à vontade para poder falar sobre o assunto. Entretanto, eu queria que Uhum. você esclarecesse para o pessoal que está entrando aqui, que ainda não conhece, tem muita gente que não conhece a terapia racional emotiva comportamental. Então, primeiramente, eu queria que você explicasse o que é a TREC e o que esse racional significa dentro da TREC, né? Como essa abordagem vê a questão da racionalidade. Uhum. Então, queria te agradecer, Renan, o convite, né, de estar aqui numa terça-feira pós-feriado, né, E é de te verdade. abrindo, abrindo esse espaço para a gente bater esse papo. Eu acho que é um canal super importante, né, para a gente poder divulgar uma teoria que é pouquíssimo falada aqui no Brasil, né, mas que de alguma forma
estar à frente da Trek RJ está me fazendo conhecer várias pessoas, né? Me aproximar de pessoas que pensam e trabalham dentro dessa mesma teoria. Então, obrigada. Eu explicando para você, né, como é que a gente entende o racional, é curioso como, quando eu comecei a trabalhar com Trek, né, e algumas pessoas falavam para mim assim, nossa, mas você é muito divertida, você é muito emotiva, você trabalha com terapia racional, né? E aí passava na minha cabeça assim, ué, mas o que uma coisa tem a ver com a outra, né? E as pessoas falavam, nossa, mas você é engraçada, né? Você é uma pessoa agradável, terapia racional não é uma coisa fria, né? E aí eu comecei a ver que de fato tinha um gap aí de entendimento, né, do que esse racional significa. Né? Racional normalmente as pessoas se associam a uma coisa mais robotizada, uma coisa mais fria, né, uma coisa mais objetiva, né, e principalmente entendem racional como não emocional, né, não tendo espaço para emoções. As pessoas geralmente entendem o racional, pensam na terapia racional como uma terapia que vai tirar a emoção do paciente, né? E sendo que o que a gente vê e faz na clínica é exatamente o contrário. A terapia racional emotiva comportamental, inicialmente ela começou de fato como terapia racional, né? Depois ela evoluiu para terapia racional emotiva, né? Justamente por conta do foco na emoção. E eu até vou me corrigir, na verdade não foi uma evolução, foi só um ajuste de nomenclatura, porque a emoção ela sempre teve presente no trabalho do Dr. Albert Ellis, né? O quanto que ele sempre considerou esse componente emocional. E num terceiro e último momento entrou então o C em português, né, de comportamental, mas mais uma vez só um ajuste de nome, né? Então a terapia racional ela teve essa mudança de nomenclatura, mas ela sempre teve na sua estrutura tanto componentes cognitivos, componentes emotivos, componentes comportamentais, e ainda não te respondi o que é essa tal da racionalidade. A racionalidade, ela nada mais é, se a gente puder usar um sinônimo, como flexibilidade, né? Acho que talvez seria a melhor palavra que poderia ser usada como sinônimo no sentido de racionalidade é tudo aquilo que eu faço, né, que vai me ajudar a atingir um determinado objetivo. Então, se eu entendo que tomar um caminho ele não está me ajudando a chegar onde eu quero, eu tenho a flexibilidade de abrir mão daquele caminho e escolher um outro caminho que vai me ajudar. Então, essa flexibilidade é uma flexibilidade para eu poder escolher, né, alternativa, talvez alternativa mais eficaz, alternativa mais efetiva, que vai me ajudar a chegar no meu objetivo, seja ele qual for. Então, acho que é a forma mais simples de explicar a questão da racionalidade. Interessante. É porque, de fato, como você falou, a palavra racional traz uma ideia de algo ausente de emoção, né? Uhum. Como o pensamento cartesiano, somente a razão, mas justamente a palavra-chave que a gente pode associar ao racional é a flexibilidade. Porque quanto mais rígido nós somos, mais irracional a gente Sim. age. Em contrapartida, a flexibilidade psicológica, ela possibilita atuar de maneira mais racional e transitar, né, de maneira mais harmoniosa pelas dificuldades, pelos obstáculos da vida. Sim. E aí você tocou na outra palavrinha, né? Da questão da irracionalidade, que eu acho que também vale a pena a gente tentar trazer um pouco esse conceito, como é que é vista a irracionalidade dentro da Trek, né? Da forma que a racionalidade é vista como uma flexibilidade, como você bem colocou, a irracionalidade ela é vista como uma rigidez, né? É, e aí a gente começa a olhar a base da Trek, que está ligada às crenças, né? Os sistemas de crenças racionais e irracionais. Né? A gente tem dentro da Trek também a teoria da perturbação emocional, né? Proposta pelo Ellis, mas fazendo uma releitura aí de Epiteto,
né, de que não são os fatos que perturbam os homens, mas sim as interpretações feitas desses fatos que vão gerar a perturbação. E aqui a gente está falando de perturbação no sentido de rigidez cognitiva, no sentido de emoções não saudáveis, e estamos falando aqui também de comportamentos disfuncionais. Então, a irracionalidade seria eu ficar rígido, né, sem conseguir enxergar que existem outras opções de caminhos, de formas de pensar, de formas de sentir e formas de agir distintas da que eu estou usando hoje, né, e insistir em alguma coisa que não vai gerar um resultado, que é o que eu quero. Então, quando a gente propõe, às vezes, em algum momento, o paciente que não está muito adaptado a essa linguagem, né, racional e irracional. Irracional parece até um xingamento, né? A pessoa Mas acha que está chamando de burro, né? Você tem que pensar racionalmente. Pô, eu sou burro, tá me chamando de burro. eu acho que vale a gente colocar isso de uma forma bem específica, né, e clara, porque isso, de alguma forma, até distanciou, talvez, o interesse, né, e o desenvolvimento da Trek aqui no Brasil, né? A gente, de fato, tem poucos colegas, por isso que eu fico super feliz quando encontro um, né, que trabalham dentro dessa abordagem, mas a gente vai ver, eu acho que ao longo do nosso bate-papo, o quanto que ela é flexível e o quanto que ela tem espaço para dar conta de diversos tipos de questões clínicas e subclínicas também, né? Que a gente sabe que procura por terapia ou procura por qualquer tipo de ajuda, não necessariamente você precisa ter um transtorno, um quadro diagnóstico. Exatamente. E a TREC, ela não é uma terapia, digamos, tão rígida quanto acham que é. Muito pelo contrário, ela é extremamente flexível, né? Ela é extremamente humana, né? Ela é extremamente assertiva, no sentido de consegue te oferecer o que você precisa dentro daquele contexto que você está trazendo. Não, Eu legal. falo muito, me interrompe. Não, perfeito. Tá tudo fluindo bem. E assim, eu só quero também aproveitar, né, essa tua fala e dizer que para aqueles que não conhecem, que ela se enquadra dentro do que nós chamamos, né, de terapias cognitivo-comportamentais, né, devido à sua natureza epistemológica, mas o Albert Ellis, que foi a mente, né, que criou, a grande mente que criou a Trek, ele se fundamentou muito na filosofia, de maneira que a Trek ela possui elementos filosóficos muito consistentes com o pensamento estoico, né, que você mencionou. Né? E ele se baseou, inclusive, na fala de Epiteto de que nós não nos perturbamos pelas coisas em si, mas pela nossa impressão das coisas. Então, é isso que você estava falando. Hein? Em princípio, na vida, no nosso dia a dia, a impressão que nós temos é que algo acontece e nós reagimos a essa coisa. Né? Seja com uma emoção ou fazendo alguma coisa. Mas entre aquilo que a gente faz e os acontecimentos, tem um elemento intermediário, que é a nossa interpretação da situação, das coisas. E quanto mais rígida é a nossa forma de interpretar o mundo, né, mais irracional é o nosso modo de pensar e de reagir às coisas. Quanto mais flexível for, a tendência é termos, né, comportamentos mais funcionais, mais adaptativos, mais racionais. Então, é disso que trata, né, a TREC. E apesar dela ser, agora para fechar, está enquadrada dentro das abordagens cognitivo-comportamentais, ela possui uma alma humanista, não é? Sim, sim. E é engraçado, eu conheci a Trek em 2017, né? E eu tenho formação, a minha graduação concluí em 2007. Então, de fato, não conhecia, né? E Você me se graduou em inscrevi. 2007, Sim, no ano que o Albert Ellis morreu, né? sim. Legal. E eu só fui saber dele 10 anos 10 depois. anos depois. E foi engraçado porque eu me inscrevi num curso justamente porque eu falei, deve ser uma abordagem nova, né? Nunca ouvi falar disso.
E quando foi projetado, né, o primeiro slide da aula que eu estava, era uma foto em preto e branco. Eu falei, tem alguma coisa errada? E é impressionante, assim, hoje, estando à frente da Trek RJ, o quanto que as pessoas buscam a Trek achando que é uma terapia contextual, achando que é uma terapia de terceira onda. Porque, de fato, ela tem vários elementos contextuais, vários elementos humanistas. Né? Desde a década de 50, a gente está falando aí de aceitação, que é o tema da nossa live. E eu queria só voltar um pouquinho na questão da racionalidade, né? Que eu acho que vale a gente deixar muito claro, né? Que não existe nenhum ser humano 100% racional. Às vezes as pessoas criam crenças irracionais de que um dia elas vão ser 100% racionais ou que deveriam ser racionais 100% do tempo. Né? A gente brinca na Trek que isso por si só é uma irracionalidade. Né? É verdade. Querer se fixar num extremo da racionalidade 100% da vida, né, o tempo todo, isso seria uma rigidez. E, por definição, isso seria irracional. Então, o que o Alice fala é justamente essa questão de você conseguir coexistir crenças racionais e crenças irracionais. E ter a capacidade de identificar as suas irracionalidades para você poder atuar em cima delas e conseguir resultados mais assertivos, mais funcionais para a tua vida. Então, a gente transita nesse contínuo, né, racional e irracional. E só que assim, quando é que a gente sabe que uma pessoa está diante de uma crença racional ou diante de uma crença irracional? Acho que é uma perguntinha interessante. As crenças irracionais, normalmente, elas são crenças demandantes. Elas vão exigir alguma coisa, elas são absolutistas, elas não são verificadas na realidade, elas são ilógicas. Né? Eu tenho que fazer a melhor live sem tossir. Né? Eu acabei de sair de uma gripe, então eu estou tossindo. Eu gostaria muito, mas eu não sei se eu tenho que. E se eu estiver aqui preocupado, de repente, se eu vou estar tossindo ou não, talvez eu não consiga passar o conteúdo que eu quero. Talvez eu fique mais preocupada se eu vou estar tossindo ou não, do que se eu estou passando a mensagem. E as crenças demandantes, elas têm as suas crenças derivativas, que são a catastrofização. Né? Vai ser terrível se eu tossir no meio dessa live. Ou temos também as crenças de intolerância à frustração, olha como tem a ver com a questão da terapia contextual. Né? Eu não vou suportar se por acaso eu tossir aqui. Né? Ou se alguém comentar, por exemplo, aqui, nossa, a convidada está tossindo. E a questão da avaliação global, que é quando eu pego um determinado comportamento, uma determinada característica minha, e eu me avalio como um todo por conta daquela característica. Do tipo, se eu tossir, isso significa que eu sou uma péssima profissional. Isso significa que eu não posso mais fazer live. Né? Quando eu me avalio de acordo com aquele comportamento, de acordo com aquela característica. E aí a gente tem a parte racional da coisa, né, que seriam justamente os opostos, né? A negação da irracionalidade. Onde na irracionalidade eu tenho uma exigência, eu tenho uma demanda, na racionalidade eu vou ter uma preferência. Né? Eu gostaria muito de fazer uma live sem tossir, sem engasgar, né? Mas eu nego aquela minha exigência, mas talvez isso não aconteça. E eu vou negando cada uma das outras derivativas. Na catastrofização eu penso, poxa, vai ser ruim para quem terça-feira à noite, né? Ainda vai ter que ouvir alguém ficar tossindo aqui. Né? Mas não é tão terrível assim. Exatamente. Eu reconheço o componente da ruindade daquela situação, mas eu não exagero. Eu consigo reconhecer que aquilo é uma diversidade. Talvez eu fique frustrada. Poxa, Renan me convidou, né? E eu estou aqui e vou ficar tossindo no ouvido dos convidados dele. Né? Eu consigo tolerar essa minha frustração e fazer minha fala até o final. E aí contar essa história toda para a gente entrar justamente na crença racional de aceitação incondicional, né? Que é a negação da avaliação global. Eu consigo reconhecer que eu tenho um componente que talvez não me agrade,
Eu não gostaria de estar aqui tossindo, né? E reparou que eu ainda não tossi. Verdade. Eu não gostaria de estar aqui tossindo, mas se eu tossir, isso não significa que eu sou uma péssima profissional. Não significa que eu não seja uma boa psicóloga. Eu consigo reconhecer a característica, mas eu não generalizo aquilo ali como um rótulo para mim. Tá? Então, eu acho que aí a gente começa a entrar um pouquinho no tema da autoaceitação, né? Que é Isso. uma das crenças racionais propostas pela TREC. Pois é, porque essa questão da autoaceitação é algo que é muito falado. E, entretanto, há distorções a respeito do que especificamente é a autoaceitação. Então, nós estamos falando de autoaceitação, mas também, né, a aceitação das outras pessoas, a aceitação da vida. Mas muitas vezes, quando a gente fala da gente, nós nos aceitamos enquanto atendemos determinadas condições. Ou seja, né? Eu me aceito quando eu faço uma boa live, eu me aceito quando eu vou bem no trabalho, eu me aceito quando eu dou uma boa palestra ou quando eu vou bem numa prova. Né? Ou seja, eu tenho ali uma autoaceitação condicional, que não é algo ruim, porque isso faz com que a gente tenha um bom funcionamento na vida, nas coisas que a gente faz. Entretanto, o que nós talvez precisamos nos atentar é com relação a essa aceitação incondicional. Né? E aí, contrastando aceitação condicional, aceitação incondicional, né? Como é que você pode falar isso nessa ótica da TREC? Sim. Se racionalidade e irracionalidade já gera polêmica, a gente está entrando na outra polêmica da TREC, que é que a gente, no consultório, não incentiva a autoestima do paciente. Né? E todo mundo, como assim? Porque a gente já vai chegar no porquê. A gente trabalha sempre a autoaceitação incondicional, como você mesmo falou. Sem condição nenhuma. Eu me aceito porque eu me aceito, ponto. Quando eu estou falando de autoaceitação condicional, eu estou falando de autoestima. Eu me aceito se eu fizer uma boa live, eu tenho uma condição aí. Eu me aceito se o meu cabelo estiver arrumadinho. Eu me aceito se a minha maquiagem ainda não desmontou. As meninas vão me entender. Quando a gente está ajeitadinho, arrumadinho, dentro daquilo que a gente entende e é o esperado pra gente, é fácil me aceitar. Por quê? A expectativa e a realidade está igual. Então, ok. E muitas das vezes a gente vê algumas abordagens de psicoterapia, não é uma crítica, é só um comentário, né, trabalhando justamente para que o paciente ele possa conseguir, de repente, se arrumar, né, ou correr muito atrás de um projeto, o que é super legal, como você falou. Mas na TREC, de fato, a gente não desenvolve esse tipo de abordagem, porque a gente acredita que não tem garantia nenhuma de que você se esforçar muito, você vai conseguir alguma coisa. Né? Então, eu poderia aqui ter... eu brinquei com o Renan, eu comecei a atender praticamente direto desde as 3 da tarde. E eu mandei uma foto minha para ele, eu falei, vamos torcer para a maquiagem Para tá no lugar. sustentar até o final da live. Como terapeuta TREC, mas principalmente como alguém que aplica TREC na vida, eu aceitei o risco de sentar aqui às 8 horas da noite e tá toda troncha. E fui fazer meus atendimentos. Ou seja, quando a gente pratica a autoaceitação incondicional, eu consigo enxergar o pior que poderia acontecer. Nesse caso da maquiagem, eu realmente está toda borrada. Né? E consigo me preparar, ou seja, antes do meu atendimento, eu já me arrumei bonitinha para estar aqui. Né? E acabou que eu terminei o atendimento um pouco mais cedo, ainda deu para dar uma retocada. Mas se de repente eu não aceito o risco de estar aqui não tão arrumadinho quanto eu gostaria, talvez eu fosse estar com a cabeça fora dos meus atendimentos. Talvez eu já começasse a sentir ansiedade. Poxa, eu vou estar lá, o Renan me convidou, vou estar falando com os seguidores do Renan, o pessoal que já conhece ele.
né? Será que vão ficar olhando e falar, nossa, o Renan trouxe uma convidada que nem se arrumou pra gente? E isso talvez comprometeria todo o meu trabalho ao longo do dia. Resumindo, a autoaceitação incondicional passa por aceitar os piores cenários. Passa por eu aceitar que às vezes a expectativa vai ser diferente da realidade. Passa por eu aceitar que às vezes eu não vou ser tão racional quanto eu acho que eu poderia ser, né? Passa por eu colocar todo o esforço possível e reconhecer que às vezes isso é insuficiente, né? Quando a gente fala da teoria da perturbação emocional, a gente está falando de quê? A gente está falando de... Eu entendo que quando eu tenho um pensamento rígido, um pensamento absolutista, o mundo tem que, eu tenho que, os outros têm que, a vida tem que, né? Eu tenho como consequências emoções negativas não saudáveis, como ansiedade, raiva, né, depressão, vergonha, né, mágoa, culpa. E vou ter comportamentos disfuncionais relacionados a essas emoções. E mais que isso, às vezes eu posso ter emoções, eu posso me sentir ansioso porque eu estou percebendo que eu estou sentindo ansiedade, né? E aí a espiral sabe lá onde vai acabar. Ao passo que na autoaceitação incondicional, eu entendo que eu não tenho controle de absolutamente nada. Eu acho que é um tema mais óbvio e mais difícil de se falar. Essa questão de aceitação. Porque quando você consegue entender o que é a autoaceitação incondicional e praticar isso na vida, a vida ela fica tão mais leve. Você para simplesmente de querer controlar o incontrolável. Você começa a se preocupar com o que você pensa, o que você sente e o que você faz, que são as coisas que estão sob nosso controle. Então, a autoaceitação incondicional faz parte de a gente conseguir abraçar as nossas fraquezas, a gente conseguir abraçar as nossas vulnerabilidades, as nossas incompetências, né? As nossas limitações. Faz parte de todo um processo de não lutar contra, simplesmente aceitar e viver, né? A TREC, ela é uma terapia. Foi a primeira das terapias cognitivas comportamentais, né, da década de 50. Só que ela tem uma forte influência, como você falou, né, filosófica, e principalmente tem uma ideia que o Ellis traz, que é o ser humano ele é tão complexo, mas tão complexo, que não dá para a gente valorar se Renan vale, numa escala de 0 a 10, 7, e Márcia vale 4. Né? Porque eu tenho habilidades que talvez sejam mais funcionais que você, e você tem habilidades que talvez sejam mais assertivas do que a minha. E se a gente fosse parar para ficar medindo isso, a gente não fazia mais nada da vida. Então, na tentativa de resolver esse problema de valoração do ser humano, né, a TREC propõe que o ser humano ele tem um valor único, pura e simplesmente por ele ser ser humano, pura e simplesmente por ele estar vivo, pura e simplesmente por ele ser um ser. E eu acho isso de uma profundidade tão grande, né, que por mais que a gente seja uma terapia cognitiva de segunda onda, né, eu acho que a profundidade disso, quando a gente consegue entender e praticar, né, é algo extremamente libertador. Não sei se eu te respondi. Existe uma conexão da questão da autoaceitação incondicional, porque quando eu começo a treinar isso, a me doutrinar, quando eu começo a praticar a autoaceitação incondicional, isso faz com que a minha tolerância à frustração aumente. Então eu posso dizer em outras palavras, quanto mais eu me aceito incondicionalmente, melhor eu me relaciono
Uhum. com as situações ruins, com as adversidades, com os obstáculos, porque a minha tolerância a frustrações aumenta. Né? Então, existe uma ligação, né, da aceitação Uhum. incondicional com o nosso grau de tolerância a frustrações. Não é isso? Na verdade, as quatro crenças racionais, elas estão interligadas e as quatro irracionais também. Então, quando eu consigo, de alguma forma, praticar a aceitação incondicional, eu estou, de alguma forma, mais próximo de praticar a tolerância à frustração. Eu estou começando a ter um posicionamento preferencial diante da vida e não tão exigente como era antes, né? Eu estou conseguindo enxergar as coisas ruins como ruins, mas não como terríveis, né? Então, mexer em cada uma dessas quatro crenças, né, já tem impacto nas outras, né? O quanto que elas são simples e interligadas, né? O próprio Ellis, ele começou com 13, depois 11, hoje a gente pratica quatro crenças irracionais, né, justamente porque elas já dão conta de tudo, né, de todas as distorções cognitivas propostas por Beck, né, e outros autores, elas de alguma forma já estão sendo contempladas nessas quatro crenças irracionais. E faltou falar uma coisinha, né? Opa, não vamos deixar escapar. Fala aí. A questão da aceitação, a palavra por si só também gera polêmica, né? O quanto que, às vezes, quando a gente começa a trabalhar a aceitação incondicional e propõe essa palavra para o paciente, às vezes causam uma estranheza, né? Do tipo, você está me dizendo que eu vou ter que aceitar isso para sempre, né? Eu vou ter que, não posso fazer nada para mudar, a vida tem que ser assim. Verdade. Eu acho interessante que, de fato, a Trek, muito pelo contrário, procuraria isso, né? A gente não entende a aceitação como resignação, não entende a aceitação como um comodismo. Muito pelo contrário. E acho que é o tema da live, né? A aceitação, ela é o primeiro passo para a gente conseguir a mudança, né? Aceitar que eu tenho limitações, que eu não vou fazer um controle de tudo que acontece na minha vida, que eu não vou ser capaz de controlar nem tudo que acontece em mim, né? Porque às vezes eu tenho dificuldade de controlar meus pensamentos, às vezes eu tenho uma dificuldade para controlar um comportamento, né? Então, conseguir praticar a aceitação incondicional, ela vai me fazer agir de forma assertiva diante das adversidades. E aí eu consigo enxergar opções do que fazer diante daquilo, né? É como se o que aconteceu, aconteceu. Eu não posso fazer nada, absolutamente nada, para mudar o passado. Eu posso ressignificá-lo, mas daqui para frente. Eu posso tentar fazer alguma coisa para reparar um dano no passado, mas é daqui para frente. Agora, o que aconteceu, aconteceu. Eu não consigo voltar e impedir que aquilo aconteça, eu não consigo voltar e impedir e tentar fazer com que aquilo acontecesse de outra forma. E isso é uma limitação também, né? Eu só conseguir agir no presente. E é uma limitação que, às vezes, acho que é a que talvez mais impede as pessoas de mudarem, né? Quererem controlar o futuro, mas principalmente o passado. Né? Entender que o presente é onde a gente pode agir e o quanto que eu não aceitar essa minha limitação temporal vai fazer eu ficar empacado em não conseguir pensar novas soluções, pensar alternativas para o que eu venha a poder fazer. Então, a aceitação ela é chave nesse processo da track, né? Nesse sentido. E aí é uma aceitação incondicional no sentido pleno de aceita. E eu acho bonito no sentido de, às vezes as pessoas falam, aceita que dói menos. Estava pensando nisso agora. Vamos dizer, pode até ser, mas assim, a explicação, né, o porquê que a Trek propõe a aceitação não é porque dói menos, né?
Vai doer menos, como consequência, sem dúvida. Mas a gente aceita porque não tem outro caminho. A coisa está ali, né? Eu não sou obrigado a aceitar a minha condição hoje como uma condição que vai ser eterna. Eu posso agir para mudar isso, mas aceitar que talvez eu não tinha tido ferramentas até hoje para fazer isso de uma forma diferente, eu preciso aceitar. Aceitar que talvez eu tomei uma decisão lá atrás que se eu tivesse uma bola de cristal eu não tomaria, né? Eu vou precisar aceitar, né? Então, praticar isso e entender mesmo de que eu não tenho o controle sobre o mundo, né? Eu não sou um rei absolutista onde tudo tem que ser do jeito que eu quero. Isso faz com que, por incrível que pareça, aumente as chances da gente conseguir as coisas que são importantes para gente. Mas é um processo. Não, é um caminho, né? A gente abordar isso é um caminho que se abre, uma possibilidade para então a gente poder ter condições de ir nos conscientizando disso, né? E introjetando, incorporando e praticando, porque eu vejo a Trek, nós vemos, né? A Trek além de uma abordagem que nós utilizamos na clínica, mas também como uma filosofia de vida que nos ajuda a ter uma interação melhor, mais ecológica com o nosso ambiente, com as pessoas à nossa volta e principalmente com a gente mesmo, né? Uhum. Então, eu quero chegar num ponto interessante, né? Mas antes eu gostaria de agradecer ao pessoal que está aqui, né, na live, que chegou, a Heloísa Robles, olha, a Heloísa Robles, a Marta Lawrence, a Ana Paula Queiroz, e ela, Ana Paula Queiroz, foi a professora na faculdade, é isso? Caramba, que legal! A Glenda, minha amiga Lívia Dias, grande psicóloga, Daniele Barbosa, a Sara, a Neuropsico Chapecó, olha aí, Carol, grande amiga, a Bruninha, e tem gente abessa, Ana Paula, Tatiana, e por aí vai. O Roberto Tucci, que beleza. Obrigado aí pela presença de vocês. Se eu não falei o teu nome aqui, a Branca, se eu não falei o teu nome aqui, me perdoe, é muita informação para processar. Mas daqui a pouco, quem sabe, a Fran tá aí também, dando tchauzinho, né? Quem sabe daqui a pouco eu falo aqui o seu nome. E se você tiver alguma pergunta, pode fazer. A gente aprende mais com a participação de todo mundo. Eu acho que a dinâmica, por meio de perguntas também, fica bem interessante. E agora, Márcia, assim, é algo que eu quero trazer é justamente aquela frase do Carl Rogers, né? Que ele disse que é um paradoxo interessante, que é quando eu me aceito como sou, então eu posso mudar. E justamente aonde está essa possibilidade da mudança na aceitação? A gente diz que a aceitação ela te deixa um pouco mais leve diante da vida, né? Uhum. Não aceitar, e provavelmente você e todo mundo que está acompanhando a gente já deve ter visto algum meme nessa quarentena, com certeza, né, de alguém carregando uma pedra nas costas, né? A pedra nas costas significa tudo aquilo que a gente não foi capaz de aceitar, né? Todas as dores que a gente acha que não deveriam ter acontecido, né? Todas as perdas, né? E a gente está num momento muito sensível para isso, né? Mas perdas que não deveriam ter acontecido. Todas as decisões erradas que a gente tomou que não deveria ter tomado, todas as oportunidades de falar para alguém alguma coisa que a gente não aproveitou, né? Todas as oportunidades, às vezes, profissionais da gente se expor e falar que não aproveitou, são todos pesos que a gente vai carregando porque a gente fica achando que a gente deveria ter feito diferente. A gente deveria ter feito melhor. Alguém deveria ter ajudado a gente. O mundo não devia ter feito isso. A vida devia ter sido mais generosa com você. E a gente fica carregando esses pesos. A aceitação simplesmente é eu entender que, ok, eu não queria que isso tivesse acontecido. Eu não queria ter passado por absolutamente nada disso, mas isso aconteceu. Eu estou deixando esse peso, tirando esse peso das costas.
E agora olho para frente, o que que eu vou fazer com isso tudo? Né? Eu consigo olhar para frente e provocar a mudança que eu quero em mim. Eles têm uma frase que hoje em dia é bastante utilizada, que é construa a sua melhor versão, né? Então, o quanto que é importante você entender que talvez hoje eu não seja do jeito que eu quero. Talvez hoje eu esteja sentindo coisas que eu não queira sentir. Talvez hoje eu esteja tendo pensamentos que não estão me ajudando. Mas cabe a mim entender que, ok, isso está acontecendo e isso não é legal. Então eu vou buscar ajuda para eu desenvolver habilidade, para eu poder ser uma nova versão de mim, capaz de mudar essa minha realidade. Mas para isso eu preciso aceitar, né? É como se eu tivesse que fazer uma mudança, fazer uma obra, né? Se eu não aceito que está tendo infiltração, né? Eu não vou contratar alguém para resolver a minha infiltração. Eu vou ficar olhando para aquela infiltração e vou falar, putz, mas isso não devia estar acontecendo na minha casa, né? Mas, poxa, justo agora, na pandemia, eu vou ter que contratar alguém, né? Ou então, pô, mas por que que o vizinho não cuidou lá da parte dele? Por que que não fizeram uma reforma aqui na tubulação desse prédio? Poxa, agora eu vou ter que lidar com isso e eu vou ficar normalmente ruminando, eu vou ficar catastrofizando, eu vou ficar avaliando e rotulando aquela situação. Eu vou achar aquilo como algo muito pesado, como se eu fosse incapaz de tolerar aquilo e não vou agir. Ao passo que se eu aceito que está tendo uma infiltração, eu vou ficar muito chateada, né? Talvez eu fique irritada. É. Eu vou reconhecer que aquela infiltração é algo ruim, sim, né? Mas eu entendo que por mais que eu queria que nunca tivesse uma infiltração na minha casa, pode ser que um dia venha a ter. E eu vou agir de uma forma um pouco mais rápida e efetiva para conseguir resolver aquele problema. Isso é aceitar, não é se submeter, não é se subjugar, não é resignar, mas é simplesmente aceitar a realidade do jeito que ela é. Que às vezes ela é muito boa, mas às vezes ela também é muito ruim. E conviver com isso é realmente acho que o grande aprendizado da vida, mas ao mesmo tempo exige muito da gente, né? Essa, coexistir todos esses lados é um desafio. E exige da gente, porque me parece que há uma tendência de nós querermos controlar tudo o tempo todo. Né? E é essa tendência neurótica que produz o sofrimento. Porque quando eu tento controlar as variáveis, Uhum. muitas delas variáveis que a gente não controla, eu prolongo ainda mais o desconforto emocional. Então, por exemplo, eu estou ansioso. E é natural que eu fique ansioso, eu sou um ser humano, né? E claro que eu estou preocupado com a minha performance. Então, estar ansioso é uma condição humana. E quando eu não me aceito como eu estou, ou seja, eu acho que eu não devo ficar ansioso, eu não deveria ficar ansioso, e eu tento modificar essa condição, quanto mais eu evito a ansiedade, mais eu prolongo esse estado de sofrimento, mais eu prolongo a perturbação emocional. Ao passo de que, quando eu aceito a minha ansiedade como uma condição normal, pelo fato de eu ser um ser humano, né, isso torna, aí que entra o que nós falamos lá no início da flexibilidade psicológica, né, e a possibilidade de eu mudar, pelo, Uhum. justamente porque eu entendo, né, que a ansiedade é uma condição humana e isso aí eu posso conviver com isso. Uhum. Mas aí tem... É, desculpa, pode falar. só te interromper rapidinho. Ah, na Trek, como a gente tem um lado de racionalidade e racionalidade, né, a gente também tem emoções negativas, saudáveis e não saudáveis, né? E o quanto que a gente ajuda a pessoa a sair, de repente, de uma emoção de raiva, né? Onde eu não aceito que o outro fez alguma coisa comigo, não aceito que injustiças aconteçam, eu vou ajudar o paciente a entender que eu gostaria muito que injustiças não aconteçam.
mas às vezes elas acontecem. O que que eu vou fazer, né, para lidar com essa possível irritação que me gera, para eu poder ter um resultado um pouco mais assertivo, né? Então a Trek ela trabalha essa substituição de emoções negativas não saudáveis por emoções negativas saudáveis, para a gente poder lidar com todas essas questões que acontecem. O que a gente vê muito é, é que diante de uma adversidade, às vezes as pessoas querem ficar felizes, né? Meu time perdeu, né? Aí chega na terapia falando, poxa, eu queria estar feliz, eu não sei por que que eu fiquei triste, eu não sei por que que eu xinguei o juiz, porque o time perdeu, né? O quanto que às vezes a gente cria ideias de que a gente tem que ter emoções positivas ou neutras o tempo todo, e o quanto que a gente não aceita, né, o fato do ser humano também ter componentes de emoções negativas, porém elas podem ser saudáveis, elas podem ser mensageiros, né, de mostrar o que está acontecendo para ajudar a gente a ter comportamentos um pouco mais assertivos. Só trouxe essa questão das emoções, o quanto que fazer as pazes com emoções negativas saudáveis também é importante nesse processo de aceitação incondicional. Somos humanos e vamos ter tristeza, vamos ficar preocupados, Exato. vamos nos irritar, né? Vamos nos decepcionar. Eu brinco que a Trek é a terapia da decepção, porque o quanto que a gente aprende a se decepcionar que tem a ver com a aceitação de que a vida às vezes não é do jeito que a gente gostaria que ela fosse. E tudo bem. O que eu posso fazer a partir de agora para seguir e tentar melhorar os próximos dias, o próximo momento? Exatamente. É aquela história. A vida não era bem como eu imaginava, né? Mas está tudo bem, é isso. Né? E a gente tem a possibilidade de fazer diferente, de aprender com os nossos erros e refletir sobre melhores comportamentos que a gente pode ter no futuro para obter melhores resultados. Tem uma frase do Ellis que eu acho que é a minha preferida. Eu tenho várias preferidas, mas essa eu acho que é a mais. Que é: toda injustiça tem seu lado positivo. Ela nos dá a oportunidade de aprendermos a viver melhor no mundo injusto. Legal, legal. Essa aí eu não conhecia, gostei. Eu acho isso muito interessante, porque a partir do momento que eu entendo que eu quero um mundo justo, mas nada no mundo obriga o mundo a ser justo só porque eu quero, eu posso tentar, diante de uma injustiça, reconhecer o componente da injustiça, mas também entender e enxergar um lado positivo ou neutro nessa injustiça, de forma que eu aprenda, que eu desenvolva habilidade para lidar melhor com as próximas injustiças que, infelizmente, vão acontecer ainda na vida de todo mundo. Claro. Não, muito bom, muito bom. Isso aí eu não conhecia. Bom, legal, legal. A Mônica está dizendo aqui que está gostando muito da Trek, né, que é uma grande filosofia. De fato, para quem gosta de filosofia, a Trek ela é muito recheada de pensamentos filosóficos, porque a influência de vários filósofos está muito presente, né, nessa abordagem. Então, ela é bem holística nesse sentido. Uhum. Cadê aqui? A Mônica. O Rodrigo Costa. Ô, Rodrigo! Ele disse que essa aceitação ajuda a pessoa no seu autoconceito. Saiu errado aqui. No autoconceito. Claro, né? A ideia que você tem de você mesmo, né? Isso tem Uhum. um impacto. E aí, realmente nós estamos falando, mas na prática, né, o Márcio, não é tão fácil assim. E aí eu te Uhum. pergunto, né, para a gente finalizar nos minutinhos que nos restam, como é que a gente pode praticar isso no dia a dia? Uhum. Praticando, praticando e praticando. Eu já li muitos, muitos, muitos livros de trek, né? E é impressionante como que essa frase se repete. Practice, practice, practice. Pratique, pratique, pratique. Não existe um botão na gente, é uma outra limitação, que a gente aperte e pare de se rotular e passe automaticamente a se aceitar. Então, de fato, dentro do consultório, a gente tem algumas técnicas cognitivas, emotivas e comportamentais, né? Algumas técnicas
imaginativas, onde a gente pode trabalhar com o paciente, justamente para que ele consiga chegar na aceitação incondicional, né? Mas passa pela prática, né? Você, como terapeuta, como psicólogo e como ser humano, você há de concordar comigo que mudar dói, né? É difícil, às vezes, a gente abrir mão de determinadas crenças que estavam gerando sofrimento, né? Para ir para uma crença que talvez nos gere mais liberdade. Primeiro, é desconhecido, né? Segundo, a gente às vezes está falando até de um nível de reconstruir um pouco da identidade da pessoa, né? Porque às vezes as pessoas à volta dela já olham e falam assim: o fulano é o irritadinho, né? O fulano é o pavio curto, ou então fulano nem chama porque ele está sempre se isolando. Então, reconstruir a vida significa, às vezes, abrir mão de uma identidade, por mais negativa que ela seja, por mais limitante que ela seja, é como a pessoa é vista, como a pessoa se vê. Então, é um processo, eu acho, muito delicado, né? Essa mudança para crianças racionais, por mais que a gente saiba que depois, né, quando você consegue praticar isso, a coisa fica muito mais fácil. Mas o que normalmente a gente trabalha são questões. Praticamente todas as abordagens na TREC a gente começa com abordagens cognitivas, né? Enfrentamentos mais voltados à cognição e que debate, muitas das vezes com teores filosóficos, né? De enxergar que aquilo que a gente pensa, será que ele é verdadeiro mesmo? Será que aquilo está me ajudando? Será que onde está escrito que aquilo ali deveria ser daquele jeito, só porque eu quero? Será que tem alguma lei que determine? Né? Se tiver alguma lei, será que não tem uma punição? Ou seja, as pessoas já não sabem que aquilo às vezes pode não, aquele comportamento pode não ser seguido. Então, a gente vai trabalhar nisso e principalmente, né, enxergar a situação, né, aquilo que está difícil de aceitar na totalidade. Você hoje começou a live falando que nada é 100% bom e nada é 100% ruim, né? Eu brinco que nós temos o nosso filósofo, né, Wesley Safadão, tem 1% vagabundo. Então procura, né? Sempre vai ter pelo menos 1% ali e você vai conseguir olhar aquilo de um prisma diferente, olhar aquilo de um ângulo diferente e se apegar naquele 1% que talvez ele vire 2, talvez ele vire 3, talvez ele nunca vire 100% bom, mas você pode ir olhando a situação com olhos de realidade. E a realidade ela tem muitos aspectos ruins, mas tem muitos aspectos positivos. A autoaceitação e a aceitação incondicional como um todo, ela nada mais é do que você integrar esses dois lados, né? E entender que hora vai estar mais para o positivo, hora vai estar mais para o negativo, hora você vai estar no neutro e está tudo bem. Entender que isso não me define, entender que eu não posso tirar nenhuma conclusão, eu não posso afirmar nada de mim, do outro, do mundo, com base naquilo. Então, entender realmente que a vida é fluida, de altos e baixos, e o que eu posso fazer hoje para melhorar o meu amanhã, e assim sucessivamente. Então, acho que essa é a mensagem, né, de como praticar a autoaceitação, né? E é uma perguntinha simples. O que está acontecendo? O que está passando na minha cabeça agora? Né? O que eu estou exigindo do mundo para estar sofrendo? Abre mão disso. É difícil, mas é possível. Abre mão dessas exigências. Tem outra frase do Elis que eu gosto muito. Abra mão das suas exigências para você ser perfeito. E a vida ela é perfeita com as suas imperfeições. Então, por isso que eu falo, é o assunto mais óbvio, mas mais difícil de se falar. Verdade. Porque é viver isso, né? Experimentar isso no dia a dia. Amanhã eu consigo, na quarta eu já não consigo, na quinta eu consigo. E ok,
eu estou reforçando aquele meu músculo de autoaceitação, que vai sendo melhorado, mas daqui a 2 meses eu vou dar uma escorregada. Tudo bem, eu posso levantar e posso seguir. Eu não paro, eu não paraliso por causa daquilo. Legal. Não, Márcia, adorei esse bate-papo. E é impressionante como a terapia racional e emotivo-comportamental, ela traz para a gente uma flexibilidade deliciosa, porque a gente começa a enxergar as coisas simplesmente como elas são. E entender essa questão da aceitação incondicional, ela justamente está ligada a entender que nós somos seres humanos, nós temos as nossas virtudes, mas também temos os nossos defeitos. E como seres humanos, nós podemos utilizar as nossas virtudes para lidar com os nossos defeitos. E aí está tudo bem, a gente equilibra, porque, né, como a gente está falando, ninguém é 100% bom, nem 100% ruim, ninguém é 100% perfeito, nem 100% defeituoso. Né? Então, a gente, como ser humano, tem a possibilidade de tropeçar, de errar e fazer melhor numa próxima vez. E está tudo bem. Em outras palavras, né, a gente ser mais generoso com a gente mesmo. Vamos ser mais generosos com a gente mesmo, exigir menos, entender que nós somos seres humanos e faz parte. A gente não pode se sair bem o tempo todo. Né? Nós não podemos fazer tudo perfeito o tempo todo. Em algum momento a gente vai tropeçar e tá tudo bem. Não é isso, Márcia? É por aí mesmo. Um colega comentou aqui, e principalmente não temos o controle de nada. Ou quase nada. A gente defende que a gente controla os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos. Mas controlar esses três, ou melhor, escolher como a gente vai usar esses três, já é difícil pra caramba. Né? Então, vamos tentar colocar a nossa energia nesses três, que são pouquinhos, mas eles podem fazer muita diferença na nossa vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta. E de pouquinho em pouquinho a gente vai, pelo menos, fazendo o nosso mundo um pouquinho melhor. Não é que tem uma grande mudança de uma hora para outra, mas é um pouquinho todo dia, né? É um pouquinho, 1% todo dia. E para finalizar, Márcia, claro, eu não poderia deixar de agradecer a você pela sua gentileza de estar cedendo aí um espaço, né, do teu dia. Na verdade, é um espaço que você poderia estar descansando, depois de atender o dia inteiro, você fez essa gentileza de estar aqui para a gente poder bater esse papo. Então, muito obrigado, né, pela sua disponibilidade. Espero que a gente possa bater outros papos, conversar mais vezes. Eu quero encerrar, se o Instagram deixar, aqui no tempo, falar uma frase que eu acho que tem tudo a ver. Eu gosto sempre de fechar com uma frase que diz o seguinte, né? É do Howard Allen, As 4 Leis do Espírito. Diz o seguinte: quem está presente é a pessoa certa. Quem está aqui na live assistindo, quem está presente é a pessoa certa. Aceitação incondicional. Quando começa, é a hora certa. Uhum. O que acontece é a única coisa que poderia ter acontecido. E a 4ª lei, quando acaba, acaba. Obrigada, Renan. Não sei quanto tempo ainda tem, daqui a pouco o Instagram adora me derrubar. Tem 1 minuto. Faz isso. Mas eu queria deixar um beijo para todo mundo que acompanhou a gente. Né? Queria realmente deixar muito obrigado para você pelo convite. Fico muito feliz de encontrando amigos espalhados, né, pelo Brasil. E espero ter contribuído de alguma forma para você, né, para os seus seguidores. Para mim, de fato, esse momento aqui com vocês foi muito legal, muito importante. E obrigada mais uma vez. Contribuiu muito, sua contribuição é muito valiosa e espero poder contar também com a tua participação em outras oportunidades. Tá? Então, uma boa noite para você, um bom descanso. Para vocês que estão aqui acompanhando a gente também, nosso muito obrigado. Tá? E é isso. Um beijo no coração de todos. Tchau!